Mas vamos falar primeiro de coisa boa. Vamos falar de Lulinha. Coisa boa pra gente, né? Pro Lula, meu Deus. Batoré mantém votação da CPI do INSS que quebrou o sigilo de Lulinha e impõe derrota ao PT. O Brasil ficou surpreso. O Brasil ficou chocado. O Batoré, bicho. Ao anunciar o resultado de uma questão de ordem em plenário, Batoré impôs ao PT o governo a derrota. Aspas pro Batoré. Adianto, desde logo, que este não é um caso de flagrante desrespeito ao regimento interno ou à Constituição Federal. Não há aqui situação que justifique a excepcional atuação desta presidência para anular a deliberação da CPMI. E aí? Por que isso deve ter acontecido? A gente tinha saído da matéria nos últimos dias, ou a gente comentou em vídeo anteontem ou 3 dias atrás, mas foi agora já em março, da própria Globo. Estava relatando que o clima de Lula com Batoré não estava bom, por questão de indicações, pela questão do próprio Banco Master, o próprio Centrão quer que o Lula dê um jeito na situação, né? A PFL tem que puxar o freio um pouquinho, e Lula quer que o Centrão tome um calor, então essa briga aí em torno do Banco Master tá no tipo, salve-se quem puder, de verdade, né? Garanto o teu aí e o resto que se lasque. Então tá todo mundo aí procurando um galho para se segurar. Eu acho que o Alcolumbre tá chateado. Lembre que a Mapa Previdência, que tá na confusão aí do questão do INSS, né? Também, mas na verdade o pessoal investiu muito no CDB do Master. Tá na mira aí de algumas especulações e o cara que chefiava a presidência, segundo toda a imprensa relatou, foi indicado ao Alcolumbre. Então, o clima não tá bacana, graças a Deus. Aí a Folha de São Paulo diz que o governo Lula se diz perplexo com decisão de Batoré sobre CPMI, mas não deve recorrer. Eu acho que todos nós estamos perplexos, não é só o governo Lula. A orientação é não judicializar para não piorar a relação com Batoré, que já tá ruim. Decisão abre caminho para a quebra dos sigilos fiscais e bancários de Lulinha. Deixa eu ver se eu acho aqui essa matéria da Globo. Tem alguns dias atrás, não foi 3 dias atrás, não. Aqui, o Alcolumbre demonstra satisfação com o governo. Deixa caducar MP dos data centers e ignora a ligação de Haddad diante das investigações do Master, do avanço. Aí tava lá, Vera Magalhães que veio falar isso daí. Então, o Batoré tá chateado, né? Existe no Congresso uma percepção que Lula soltou a PF em cima do Centrão. Pela questão do Master. E Batoré tá preocupado, né? Enfim, Batoré já havia levado um drible quando a CPI do crime organizado aprovou uma série de requerimentos, né? Da Maridite aí foi um exemplo. Aí fala da CAI, do Renan Calheiros. Aí fala que Batoré tentando segurar aí as CPIs especificamente sobre o Master. Aí ele se vingou do Lula, né? Bem feito. Deputados e senadores dizem que o clima é de frustração. Mesmo assim, a avaliação por hora é que o governo não deve recorrer à decisão do Batoré. A saída seria judicializar, acionando o Supremo. Nos bastidores, governistas dizem que isso poderia piorar a relação com o Batoré. A decisão de Batoré sobre o Lulinha pode beneficiar Flávio Bolsonaro. Aqui é uma análise de várias que saíram do óbvio. É só assim, o jornalista tá falando, olha gente, o povo brasileiro descobrir que o filho de Lula tá envolvido em alguma confusão, vai cair na conta do Lula. Oh, meu Deus. O que você tá falando, né? Flávio Bolsonaro, que planeja contra-atacar, citando casos como Mensalão e Petrolão, ganharia uma nova arma na disputa eleitoral. E com a vantagem, diferentemente de escândalos antigos, as investigações sobre desvios no INSS seguem a todo vapor com grande clamor popular. A única alternativa que Lula teria para minimizar danos em um cenário como este seria deixar o filho sofrer as consequências das investigações e de eventuais decisões judiciais. Aí, diante dessa situação, né? Lulinha já tá pensando no plano. O plano do Lulinha, segundo Andresa Matais, é acusar a amiga lobista de usar seu nome em farra do INSS. Isso aqui não é legal, velho. Isso aqui é coisa de X9. Isso é coisa de X9, bicho. É feio, sabe? Não seja X9, Lulinha. E botar a culpa nos outros parece coisa de seu pai, viu? Realmente puxou ao seu pai. A estratégia para a defesa de Lulinha será sustentar que a lobista Roberta Luxinger utilizava o nome do filho mais velho de Lula sem autorização. Ele não sabia de nada. Igual o pai dele. Não sabia de nada. Para fechar negócios com careca do INSS. Além de se distanciar da Roberta Luxinger, a defesa também pretende atribuir responsabilidades ao sócio de Lulinha, Calil Bittar, e à publicitária Daniele Miranda Fonteles para reforçar que seu nome foi usado para abrir portas sem o seu consentimento. Ele não sabia de nada. De nada. Em nota coluna, o criminalista Guilherme Sugimori Santos, que é um dos advogados do Lulinha, diz que ninguém está autorizado a falar pelo seu cliente, que a reportagem contém conjecturas sem suporte na realidade, e que esclarecimentos sobre os fatos serão prestados ao Supremo, não à imprensa. Imprensa golpista. Aí vem a Mônica Bergamo, a petista Mônica Bergamo, com Diego Alejandro. Empresária amiga de Lulinha já acionou o Supremo para suspender a quebra de tiro na CPI. Rapaz, para tudo aí. Pede ajuda aí pro Supremo. Vai acontecer? Bom, eu acho que depende do ministro a ser sorteado, né? A depender aí, tem uns ministros amigos do Lula para lutar pela democracia. Advogados argumentam que a CPI ultrapassou suas funções ao autorizar acesso aos dados da empresária enquanto a PF já conduz investigação sobre o mesmo caso no Supremo sob sigilo. Aqui não parece a mesma tese que a turma do Toffoli apresentou para suspender a quebra de sigilo do Maridite?
Parece a mesma tese, velho? Rapaz, só falta aqui na mão do Gilmar Mendes. Aí vai ser a festa da democracia. Vai ser a festa da democracia. O Romulo Saraiva fez um textão. E esse cara, como tá ali, né? Advogado especialista em previdência social. Essa questão que envolve a CPMI do INSS. Aí ele fez um textão, mas eu acho que esses 2 parágrafos sintetizam tudo que ele quis falar ao final. Ele coloca assim, ó, Lulinha e a fraude no INSS. Quebra dos sigilos fiscal e bancário do filho de Lula pode esclarecer seu envolvimento com Careca. Lulinha e Roberta lutam para que o Supremo não deixe a PF ter acesso às suas transações em atitude suspeita. Ele diz, os desdobramentos da fraude no INSS podem impactar diretamente a eleição de outubro, influenciando a corrida eleitoral. Buscar dificultar o acesso à informação, como Lulinha vem fazendo, como a Robertinha vem fazendo, cara, isso sugere que as pessoas têm algo a esconder. É coisa de quem tem o rabo preso. Se você não fez nada de errado, se todas as suas contas são lícitas, de negócios lícitos, honestos, por que você teria medo de mostrar? Se você não fez nada de errado. Se você não fez nada de errado, por que você está com medo de mostrar? Não faz sentido. Tá passando o recibo. O Hélio Gaspari vem na mesma linha. O peso do fator Lulinha. E de Lula virou um personagem radioativo. Recorrer contra as decisões da quebra de sigilos terá um efeito tóxico para o eleitorado. Lulinha teria admitido que o Careca pagou as contas da viagem a Lisboa. Só? Só essa conta? Nada mais? Nem outro dinheirinho não. É o único dinheirinho que rolou? Só? Março mal começou e esse ectoplasma acompanhará Lulinha e Lulão com intensidade cada vez maior. Recorrer contra as decisões que determinaram a quebra de sigilo terá um efeito anestésico para os sábios metidos na campanha e tóxico para o eleitorado. E, antes de falar da pesquisa de ontem, fechando aqui com essa questão do Lulinha, já entrando nessa disputa de 2026, o João Pedro da Fonseca se une aí à tropa do Estadão, de outro aí jornalista do consórcio, e já meteu exatamente a frase do Estadão. A democracia não está em risco nesta eleição. O que o Estadão falou 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu acho. Não está em risco. O maior risco mesmo é a reeleição do Lula. E o Joelzinho vem na mesma linha. Tá bolsonarizando, viu? Pra minha surpresa, eu achei esse texto bacana no final. Vocês vão ver. O João Pinheiro defende o nosso direito de existência. A gente tá num ponto, pra mim eu tô num ponto que a apanha tá tanto tempo apanhando que quando vê alguém falando, cara, os bolsonaristas merecem existir, eu fico até emocionado, sabe? Esse é o artigo de 28 de fevereiro. Flávio dará golpe de Estado. Ele escreveu de propósito em linguagem neutra por causa daquele post do Flávio, né, do Todes. Celso Rocha de Barros defende que, caso eleito, Flávio Bolsonaro dará um golpe. Ou seja, mais uma vez, a democracia estaria em risco na eleição presidencial. A esquerda brasileira tem sido pródiga na acusação de golpe desde o impeachment de 2016. Em 2026, Celcinho também estica o seu significado. Tudo é golpe. Aí ele diz, né, o Brasil viveu um ataque à sua democracia que não foi para frente pela resistência que controlou alguns setores, entre eles o Supremo, as Forças Armadas. Planejadores e autores dessa tentativa foram julgados, condenados, presos. Porém, entretanto, todavia, o fato do Supremo ter atuado contra os golpistas não o torna um sinônimo da ordem democrática brasileira. Hoje, pelo contrário, ele tem danificado a nossa democracia. Dom Pedro III usou o inquérito das fake news para investigar o presidente da Unafisco por ter criticado o Supremo na mídia. Isso vai além da mera proximidade de autoridades com ricos brasileiros. É o uso de instrumentos de exceção para cercear as liberdades individuais. Palavras da ONG Transparência Internacional, aspas. Cada dia mais estarrecedor o autoritarismo que emana do Supremo e o declínio democrático brasileiro. O poder corrompe. O herói de um dia pode justamente, por seu sucesso, tornar-se a ameaça do dia seguinte. Celso não se conforma com o protagonismo de Bolsonaro na direita brasileira. Eu também lamento. João Pedro não é bolsonarista. Ao contrário do que ele parece crer, contudo, isso não se deu por nenhuma estratégia de caciques partidários ou formadores de opinião, né? O protagonismo do Bolsonaro. Não foi nenhum plano, não foi nem nada escuso. A explicação, a força de Bolsonaro é bem mais simples. Bolsonaro tem voto. As lideranças alternativas não. João Pedro da Fonseca ousou falar o óbvio. Uma parcela expressiva, 20%, 30%, da população brasileira tem em Jair Bolsonaro sua maior liderança. Pode-se lamentar essa realidade, mas ela não irá embora. E é pura ilusão imaginar que dá para, como disse Celso, expulsá-los da sala. Para que então o debate civilizado sobre o Supremo possa começar. Aí o João Pedro diz que eles, nós, os bolsonaristas, têm direito à voz, a voto, são interlocutores do debate democrático, nós, e jamais desaparecerão. A divergência radical veio para ficar. Suspeito, aliás, que a opção de parte da elite cultural por desconsiderá-los apenas reforça sua posição.
Quanto mais a gente é rejeitado pelo establishment, mais nos desumanizam, realmente mais minha posição fica reforçada. A democracia dá poder ao povo, embora o povo não seja sempre como a gente gostaria. A defesa das instituições que garantem nossa democracia passa por reprimir quem age para derrubá-las. Para todos os outros, cabe ouvir, entender e, quem sabe, persuadir. Supremo não dá quaisquer mostras de que deixará de colocar o Supremo Futebol Clube acima de tudo. O impeachment de ministros, portanto, seguirá na mesa. Políticos bolsonaristas como Flávio e não bolsonaristas como Alessandro Vieira continuarão a martelá-lo e nem por isso ameaçam nossa democracia. A verdadeira democracia vai vir com a vitória do Flávio. Tá ali, ó. É o time Big Data. Lula lidera no primeiro turno, porque tem outros candidatos na direita, né? E empata com o Flávio no segundo. Tá ali, ó. 42-41. Já foi. E hoje? Quarta. Amanhã eu acho que sai Datafolha, viu? Bora ver aí. Vamos ver a tendência no Datafolha em relação à última Datafolha, né?